Olá a todos, eu me chamo Gabriel Franklin, sou doutorando no programa de pós-graduação em literatura da Universidade de Brasília e a comunicação que eu trouxe hoje para vocês é intitulada então A Pedagogia da Finitude, de Neil Gaiman e José Saramago. Ela surge dessa epígrafe, na verdade, né, do que eu trago como epígrafe, retirado do livro Ano da Morte de Ricardo Reis, um dos primeiros livros do autor português José Saramago, onde é narrada então a história do encontro, né, de Fernando Pessoa, famoso poeta, à época dentro da narrativa, né, falecido há pouco mais de um mês, e um dos seus heterônimos mais famosos, né, o Ricardo Reis, que retorna a Portugal, vindo justamente do Brasil, depois que sabe da morte do Fernando Pessoa, né? E nesse momento em específico, de onde eu retirei a frase, os dois estão conversando, um morto e um que nunca nem chegou a estar vivo, mas que dentro da história está, sobre esse possível parentesco entre a morte e o sonho, né? E o sono. E a partir disso, então, fica muito difícil não lembrar da representação que o Neil Gaiman fez na HQ Sandman, né, dos Perpétuos, onde não só os Perpétuos são parentes, né, no caso, então, a morte e o sonho seriam irmãos e não primos, como também existem outras outras formas de pensar, né? Essas entidades que assumem muitas vezes invólucros, né? Assumem invólucros humanos. Então, a ideia desse trabalho veio a partir daí de pensar esses pontos de contato intersemiótico, né? Entre o Neil Gaiman e o José Saramago e como ponto de partida, isso, né? Veio logo depois o pensamento de em cima de um desses eternos, né? Desses perpétuos, que seria a morte, né? Seria mais um ponto de encontro aí entre o Neil Gaiman e o José Saramago, que é justamente o objetivo desse meu trabalho, né? Um ponto de interseção entre os dois, entre os quadrinhos e o romance, né? Então, como eu mencionei, o Neil Gaiman, ele encabeçou como roteirista essa série de quadrinhos, o Sandman, né? Que durou de maneira contínua de 1989 a 1996. E apesar do foco da série, né, sendo o terceiro perpétuo, que é o sonho, né, o Morfeu, um dos personagens secundários que é mais cultuado pelo público até hoje é a sua irmã mais velha, que é a Morte, né? Tanto que dos outros perpétuos, né, o do destino, da destruição, desejo, desespero e delírio, ela é a que mais ganhou publicações da parte da série original, né, os chamados spin-off. E nessas histórias, a parte, né, uma delas, que foi publicada em 1999 e que se chama justamente A Winter's Tale, que vocês estão vendo na tela, a gente encontra, então, a morte relatando, né, em apenas 6 páginas, foi uma história super curtinha, em preto e branco, como vocês estão vendo na imagem, mas que depois foram coloridas ao longo da apresentação. Vocês vão ver que as imagens que eu utilizei foram coloridas de uma edição posterior, né, que coletou várias histórias da morte. Então, a morte vai relatar como certa vez ela resolveu não matar mais, né? E diante desse argumento, né, narrativo, a gente vai chamar de plot também, é impossível não lembrar das primeiras palavras do livro As Intermitências da Morte, do José Saramago, de 2005, que começa justamente dizendo: no dia seguinte, ninguém morreu. Que é justamente a proposta da morte lá
do Neil Gaiman na história Winter's Tale, né? Então, em ambas as narrativas, a gente pode perceber, né, que após a arbitrária decisão de uma força superior, ou seja, de uma entidade, né, as pessoas param de morrer, o que traz consequências insólitas para a existência cotidiana da humanidade, né? Muito embora o Neil Gaiman seja breve, né, justamente porque eu falei que a história só são 6 páginas, né, ele seja breve no que se refere a essas consequências, né, afirmando a morte, como vocês estão vendo aqui na tela, que é a alternativa, né, a alternativa a essa interrupção da atividade dela, ou seja, a imortalidade dos seres humanos, não era muito legal, é assim que ela se refere, né. O Saramago, por sua vez, ele desenvolve bem mais isso, né, de forma bem mais paciente, de forma bem mais arguta. Ele preenche praticamente a 2/3 do seu romance, na primeira parte inteira do seu romance, com um relato de como esse caos se instalou no pequeno país onde a morte deixou de trabalhar, né? Eu trago como exemplo aqui uma citação do começo do livro, já na página 11, e uma outra já mais se encaminhando para o final. Então, primeira parte do livro, né, 2/3 dele, é basicamente inteira o relato de como a humanidade ficou depois da interrupção da morte, né? Mas, muito embora o Neil Gaiman seja contido nessa elaboração das consequências imediatas no A Winter's Tale, né, é, ele compensa, de certa forma, os leitores, né, com o desenrolar dessa decisão da morte, o desenrolar que a morte toma, né, após verificar que o seu plano inicial não tinha dado certo. Ela toma essa decisão, né, uma nova decisão, né, que agora, a cada 100 anos, ela vai se transformar num mortal, né, tá, a gente vê aqui a decisão dela, para sentir na pele, literalmente, né, o que significa morrer, né. E é com base nessa premissa que são publicadas outras duas histórias roteirizadas pelo Neil Gaiman, né, que chamam The High Cost of Living e The Time of Your Life. Nelas, a morte, enquanto caminha pelo mundo mortal, né, acompanhada de pessoas que cruzam seu caminho, ela também mortal, vai aprendendo sobre a vida, o viver, sobre a morte e o morrer, né? Coincidentemente, essa também é a decisão que a morte do Saramago vai tomar na segunda parte do romance, né? No terço final do romance, né? Ela vai também assumir uma forma humana para tentar entender algo que não pode compreender, né? Enquanto se encontra trancafiada em uma sala fria, tendo por companhia apenas a sua foice, né? Ela então vai criar um corpo feminino, que inicialmente vai parecer bem etéreo, mas que depois vai se tornando cada vez mais físico, né? Até se tornar completamente uma mulher, né? E ela vai em busca de respostas, passear por essa cidade da qual ela era responsável, né, e que abandonou por 7 meses, né, que por 7 meses ficou sentindo o peso da imortalidade, né. Então, de certa forma, no caminhar dessas duas mortes, né, e nos diálogos que elas mantêm com os seres humanos que elas vão encontrando no caminho, se constitui o que eu chamo aqui, então, de uma espécie de pedagogia, né? A pedagogia da finitude. E aí eu faço esse parêntese aqui porque é muito interessante pensar que o termo que forma pedagogia, né, ou paidagogia em grego, esse ago, ele é também usado para compor outro termo em grego, né, que é o psicagogia, que tem uma utilização muito específica, né, e está associada à condução dentro da mitologia grega, né, tá associada à condução das almas rumo ao Hades, ou seja, né, ao mundo dos mortos, né, se a gente encontra na poética do Aristóteles. Então, interessante como essa base, né, para formar a pedagogia, ou seja, que a gente entendeu como algo associado ao ensino, né, ao aprendizado, também vai ter a mesma base para uma ideia de caminhada, de condução rumo ao mundo dos mortos, né? Então, a pedagogia da finitude, de certa forma, ela vai se constituir nessa condução do ser humano, né, através de uma reflexão sobre a própria finitude, rumo ao aprendizado do que consiste de fato viver.
E tendo em vista que, para o nosso inconsciente, como eu passo a citar aqui a Elizabeth Kubler-Ross, para o nosso inconsciente nós somos sempre imortais, né? É somente quando nos acomete uma grave doença ou quando a gente sofre um acidente mais sério que a gente começa a encarar a condição de mortal. No entanto, é algo a que estamos fadados desde o nosso nascimento, né? Então, nesse sentido, refletir sobre a nossa finitude, ou melhor, né, caminhar ao lado da morte, seja ela com maiúsculo ou com minúsculo, seja ela do Neil Gaiman, lá do José Saramago, é também uma forma de aprender a viver melhor, né? Então, apesar das diferenças entre a morte de Gaiman e a morte de Saramago, né, a começar, como eu já mencionei, pelo fato de uma ser maiúscula e, portanto, a morte de todo mundo, enquanto que a outra, minúscula, é a morte só de alguns, né? Os seres humanos daquele pequeno país. É, apesar disso, o processo de refletir sobre a finitude, né, através dessa perambulação pelo mundo, a pedagogia, a psicagogia e do diálogo que se mantém com os seres humanos, né? Esse ponto intersemiótico foi o que eu tentei construir ao longo dessa apresentação, né? E como eu falei anteriormente, né, esse ponto nós podemos destrinchar assim, dois caminhos, né? Como se eles dividem em dois, né? É uma pedagogia da morte, né? E uma pedagogia sobre a morte. E nessas obras todas que eu apresentei, do Neil Gaiman e do Saramago, por um lado, a personificação da morte, né? Aprende com os seres humanos o que é que significa morrer. Por outro lado, os mortais, eles vão aprender com a morte, né, seja maiúsculo ou minúsculo, o que é que significa viver, né? Então, uma pedagogia para os dois lados, né? A pedagogia da finitude, então, é um caminho a ser percorrido em duplas e, de preferência, de mãos dadas, como vemos em várias cenas dos quadrinhos. É, as mãos teriam, então, a daquela que, por não possuir um antes ou um depois, também não tem um agora, e a daqueles que, por remorso do antes e por receio do depois, não vivem o agora que têm. Essas aqui foram as minhas referências. Eu agradeço a atenção e fico à disposição posteriormente para tirar mais dúvidas e receber mais feedbacks. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é William, sou mestrando no programa de pós-graduação da Universidade de Brasília e estou desenvolvendo com a minha orientadora, a professora doutora Juliana Mantovani, o trabalho intitulado E se fez a luz? A revelação da memória pela luz fotográfica em regresso ao Éden, de Paco Roca. A professora Mantovani é professora do IF de Brasília e professora colaboradora na Universidade de Brasília. Vale a pena ressaltar que o trabalho está sendo desenvolvido na UNB, e tentamos mostrar como que o Paco Roca ele trabalha a memória pela foto na HQ Regresso ao Éden. Então, contextualizando um pouquinho, é interessante notar que o tema da memória ele sempre foi inerente ao ser humano, seja na tentativa de criar, de recontar ou de preservar as narrativas. E ele é visto nas mais diversas artes, nas mais diversas mídias. Porém, ele é evocado principalmente pela fotografia. Em Regresso ao Éden, o Paco Roca ele tenta fazer uma interpretação dessa memória que acontece pela fotografia. Para quem não conhece, o Paco Roca é essa figura simpática e ele tem outras obras publicadas no Brasil, como Rugas e A Casa. E é interessante notar que em todas essas obras ele vai trabalhar a memória de alguma maneira, seja a perda dela pelo Alzheimer, como acontece em Rugas, ou então a memória afetiva, a memória nostálgica que acontece em A Casa. Porém, nosso objeto de estudo vai ser o quadrinho Regresso ao Éden, que foi publicado em 2022 pela editora DV. E nele vai contar a história de Antônia, essa menininha, tanto a fase da infância até a fase adulta que a Antônia passa, mas é em um contexto muito difícil, né? Um contexto de ditadura da Espanha. E nesse contexto vai mostrar muitas dificuldades que ela passou, como a fome, as relações abusivas que ela teve com o pai, as relações entre os parentes, né? E o que que leva o nome do livro de Regresso ao Éden? É que durante a fase
final da vida de Antônia, né, ela está sempre à procura de uma foto em específica. E para Antônia, essa foto, ela remete à felicidade. É uma volta à felicidade que ela teve nos tempos difíceis. Por isso que o regresso ao Éden, que ela considera essa fotografia como se fosse um Éden, um espaço feliz, divino, de paz e pureza que aconteceram momentos bons. E então o Paco Roca ele vai desenvolver toda a narrativa a partir de três fotos principais. A primeira é essa que a Antônia tira no estúdio junto à irmã Vicentina. A segunda é essa da Antônia no trabalho de cuidar dessa criança que está em cima do cavalinho. E a terceira, a mais importante, é essa que acontece na praia, que é a partir dela que o Paco Roca vai apresentando a família da Antônia, fazendo um recorte dos rostos que tem nessa foto, e qual que é a relação dessas pessoas com a Antônia de fato. Então, qual que vai ser o nosso objetivo nessa pesquisa, nesses estudos? Vai ser analisar como que o Paco Roca ele utiliza a estrutura dos quadrinhos para configurar uma composição gráfica análoga de uma câmera fotográfica, ou seja, como que ele utiliza o livro como se fosse uma câmera analógica. Além disso, vamos entender a importância dos estudos entre a fotografia e as outras mídias, da fotografia em si, né, quais são suas características peculiares, e da fotoliteratura. Além disso, iremos interpretar como que a fotografia e a memória elas vão complementar a narrativa da HQ, principalmente por um viés fotoliterário, que é um conceito que explicarei mais à frente. Então, para a teoria, vamos se basear em três pilares fundamentais. Que o primeiro seria o ato fotográfico, que seria o que faz da fotografia, a fotografia, né? Quais seriam as características particulares, como e por que ela é considerada também uma arte. Além disso, vamos trabalhar as relações da fotografia com a questão afetiva da memória e da perda. Além disso, vamos trabalhar a fotoliteratura, né? Como que os estudos fotoliterários foram importantes, principalmente para obras que contêm fotografia. E por último, a intermedialidade, visto que estamos trabalhando uma obra que contém duas mídias, os quadrinhos e a fotografia em si. Para o ato fotográfico, vamos trabalhar principalmente o Philippe Dubois, porque ele explica no livro dele principalmente os aspectos físicos, né, e químicos da fotografia, mas qual que é a característica singular que faz a foto ser uma foto? E ele foca muito na questão da indicialidade da foto, que ela é um índice do real. E ele empresta essa teoria do linguista Peirce, que também trabalha a questão do símbolo, do índice e do ícone. Para a questão da memória e da perda, utilizaremos o Roland Barthes em A Câmera Clara, principalmente porque ele tenta mostrar qual que é a natureza da fotografia, qual que é o impacto da foto nas relações humanas. E o Barthes ele vai fazer uma análise muito pessoal de uma fotografia da mãe dele. Então ele tenta sempre mostrar como que a fotografia também é uma forma de uma comunicação visual entre as pessoas. Para os estudos fotoliterários, trabalharemos três autores, o Jean-Pierre Montier, o Philippe Hortel e o Jérôme Tellot. O Montier ele vai ser um autor que vai tentar elaborar um conceito do que é o fenômeno fotoliterário, do que é a fotoliteratura. Mas, além disso, ele vai tentar discutir principalmente como que a fotografia ela é uma ferramenta de compreensão do mundo moderno, como que ela modificou as interações humanas na modernidade. Além do Montier, o Hortel ele vai sempre mostrar que a fotografia ela foi uma revolução, principalmente porque ela modificou as relações socioeconômicas das pessoas, mas além disso porque ela foi invisível.
já que a academia e a literatura ignoraram a fotografia. E então o objetivo do livro dele é tentar tornar visível essa revolução invisível da fotografia. E o Jerome Tolot, ele vai bater sempre nas teclas de que a literatura inventa a fotografia e a fotografia inventa a literatura. Então ele vai tentar pavimentar questões para o objeto do estudo fotoliterário, né? Vai tentar mostrar como que uma modifica a outra e como que elas dialogam nessa complementariedade. Vale a pena citar, mas não vai dar tempo de explicar, né, os estudos fotoliterários traduzidos no Brasil, principalmente da Anne-Cécile Guilbert e da Juliana Mantovani. Então, resumindo o conceito do que é fotoliteratura, seriam todas aquelas produções literárias desde os anos 1840 que contêm uma imagem fotográfica ou são produzidas pela fotografia, além de obras que mostram os procedimentos, as noções associadas à fotografia, como revelação, como a questão da luz, como a questão da estrutura. Então, seriam objetos nessa área de estudo. E por último, não menos importante, os estudos intermediáticos, e escolhemos a Irina Rajewski, porque ela dá conta do nosso objeto de estudo. Então, ela vai trabalhar principalmente a questão da fronteira e da importância dos limites da fronteira, mas além de tudo, ela vai dar 3 definições de diferentes intermedialidades, ou seja, a intermedialidade em 3 perspectivas. A primeira seria a transposição, que seria uma forma de adaptação. A segunda seria uma combinação de mídias, que seria um diálogo que a gente tem entre duas mídias e como que esse diálogo se complementa. Então, como que elas vão se complementar uma às outras. E por último, a referência intermediática, que seria uma especificidade que a gente vê em uma mídia na outra. Seriam como se fosse, né? E o conceito que mais se assemelha à referência seria o conceito de ekphrasis, que seria uma forma de descrever os mecanismos de uma mídia em outra. No quadrinho Regresso ao Éden, a gente vê tanto a combinação de mídias, que temos o quadrinho e a fotografia, como que eles dialogam entre si, quanto a referência, como que a gente vai ver mais para frente. O Paco Roca, ele usa o livro como se fosse a câmera fotográfica analógica. Então, vou pegar alguns recursos literários e tentar tentar explicar para vocês, né, como que eles aparecem nos quadrinhos. Nos quadrinhos, não, no quadrinho. E esses tópicos eu vou tentar mostrar junto às imagens que eu vou apresentar. Então, assim, o primeiro seria que o Paco Roca, todo início de capítulo, ele começa como se fosse um flash, porque é uma página totalmente em branco com o título do livro. Então ele mostra, e é interessante notar que, né, que a foto ela só acontece depois do flash, né? Então a narrativa da HQ ela só vai acontecer depois desse flash que acontece no início dos capítulos. O segundo recurso seria a cor, que toda vez que o Paco Luca ele usa uma fotografia, ele vai desenhar os quadrinhos em uma cor semelhante à da fotografia, principalmente em tons de sépia, que remetem muito às fotografias antigas e àquela questão fantasmagórica da memória e da imagem. Outro elemento que ele trabalha bastante seria a colagem, né, que ele brinca muito com o desenho e o real juntos, né, e essa questão da colagem tem uma função muito simbólica, né, principalmente para Antônia. O outro elemento seria que a sarjeta, junto ao requadro de cada quadro de uma página, né, se assemelham muito à composição estrutural de uma foto Polaroid. Então peguei justamente essa imagem porque a foto que está na escrivaninha, ela parece que foi retirada de algum desses quadros. E uma questão muito genial do autor seria como que ele trabalha a luz.
né? Por exemplo, se pegarmos o livro, vemos que é, a luz não incide sobre ele, né? Mas antes disso é interessante notar que o Philippe Dubois e o Hortel, eles falam muito que a fotografia ela é fundamental para a revelação da foto, né? Que é só a partir da luz que a foto ela se realiza. E aqui a gente vê que, por exemplo, quando o livro está fechado, a luz acaba não entrando no livro. Porém, quando abrimos ele, a luz ela vai incidindo sobre a página e vai revelando-se a memória ou a narrativa no caso. E quanto mais luz vai entrando, mais narrativa temos do livro. Ele tenta fazer isso tanto no início quanto no final do livro. Por exemplo, no começo ele apresenta várias páginas em preto e conforme vamos virando as páginas, aparece um feixe de luz e um recordatório. Esse feixe de luz ele vai aparecendo cada vez mais luz, cada vez mais recordatórios, e vamos virando as páginas até que eles formam um feixe de luz. Esse feixe de luz se transforma no filme proposto ou na narrativa em si e vai gerando a história, né? Então é como se fosse a luz se juntando para formar esse filme que seria a vida de Antônia, até que temos o primeiro capítulo, e se fez a luz. E por último, e não menos importante, temos a questão da perspectiva, em que o Paco Roca ele trabalha tanto com a visão de fora do espectador, quanto a visão da câmera. Então, ora somos o espectador, ora somos a câmera que fotografa. Para finalizar, né, conseguimos perceber que o Paco Roca ele utiliza a estrutura do quadrinho para além da sua função, né, ele consegue fazer como se fosse uma câmera fotográfica analógica. Além disso, percebemos que a análise fotoliterária ela vai fornecer um diálogo de complementariedade que vai expandir, né, e ampliar tanto os estudos da fotografia quanto os estudos do quadrinho. E esse tema, tanto da fotografia quanto da memória, ele não se esgota nesses quadrinhos, né? E ele é visto, principalmente a questão do enquadramento, da revelação, ele é visto em outras obras de quadrinhos também. Então é isso, muito obrigado pela atenção. Deixarei os e-mails meu e da minha orientadora aqui para qualquer dúvida ou sugestão. Muito obrigado. Um estudo do layout em Jimmy Corrigan, por Bernard Martoni, doutor em literatura pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O trabalho aqui proposto ele é uma análise do layout presente nas páginas da história em quadrinho Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo, do quadrinista norte-americano Chris Ware. Esse trabalho está inserido numa análise mais extensa na minha tese, então isso faz parte de um recorte da minha análise que eu realizo sobre o Jimmy Corrigan. Então eu parto de uma percepção realista sobre essa obra e do seu roteiro ancorado em uma narrativa sobre indivíduos psicológicos e socialmente complicados. Esse estudo aqui proposto, ele analisa a construção narrativa para além desse roteiro, né? Ele não vai se valer apenas do roteiro para fazer essa relação entre uma obra realista e o quadrinho Jimmy Corrigan. Eu observo então as escolhas visuais na construção das páginas e em como isso contribui para a atmosfera e ritmo da história. O objetivo então é entender como o autor estabelece as suas páginas, então descrever um pouco melhor como ele organiza suas páginas e como isso ele realiza de modo a dialogar com uma estética realista, como que isso contribui para essa estética realista, né? E como suas escolhas de layout contribuem para a representação de indivíduos e situações reconhecíveis enquanto reais. A teoria para esse trabalho vai se ancorar em 3 pilares. Um primeiro, relacionado à literatura sobre as obras realistas, não se detendo apenas no realismo. Tá? Então eu tenho todo um conjunto de obras da narratologia e dos estudos da teoria literária para entender essa relação entre narrativa realista e história em quadrinho.
Um segundo pilar é o teórico, são teóricos do histórico e da linguagem das histórias em quadrinhos. Um terceiro ponto são textos relacionados ao autor, entrevistas, em textos, em vídeos, né, obras que falam sobre o trabalho do Chris Ware, sobre a sua própria trajetória artística, então de modo a entender o processo criativo do autor. Falando um pouco sobre o layout e processo, eu trago a fala do Grostin e da Bárbara Postema. O Grostin, ele traz uma definição de layout associada ao momento da escrita, de como ele está relacionado na própria escrita do quadrinho. Então ele se encarna graficamente no mesmo tempo que o roteiro. Isso é uma visão que ele coloca sobre o layout, uma construção no próprio processo de escrita. Postema, ela já coloca essa análise no momento da leitura, né? Então ela traz ali o layout como um recurso, como algo que institui as condições para a leitura do quadrinho. Então a gente tem uma perspectiva do Grostin vinculando o autor à sua obra e da Postema relacionando o leitor à obra em questão. Falando dos tipos de layout, eu vou trazer primeiro aqui a ideia de Benoit Peters, que organiza uma primeira separação entre narrativa e composição. Narrativa associando tudo que tem relação com o ato de contar, o ato de narrar. E a composição, a valorização de aspectos visuais, né? Então, a questão da visualidade das histórias em quadrinhos. Então, por um lado, eu tenho aqui duas classificações, a retórica e a produtiva, né? A retórica é aquele tipo de layout associado à subordinação à narrativa. Então eu tenho uma narrativa e a partir dessa narrativa, desse enredo, eu estabeleço o meu layout. Eu tenho o tipo produtivo, né, que é algo bastante raro, que tem relação com aquele layout que conduz a história. Então a história é pensada a partir do layout. O layout é quem vai dar os direcionamentos para o desenvolvimento narrativo, né? O convencional ou regular é o tipo de layout repetitivo, né? É aquele que você estabelece um determinado padrão e ele vai ocorrendo ao longo de toda a história. O ornamental, ele já trabalha com um aspecto mais visual, até em certa medida mais livre da própria história, né? Ele não está tão subordinado assim, né? Ele tem um aspecto mais de valorizar essa visualidade. O Grostin, ele organiza de outra maneira. Ele trabalha com a ideia de regularidade e irregularidade, que tem relação com essa repetição, esse padrão, né? E aí ele combina essa regularidade ou irregularidade com aquilo que é ostentatório, né? Que tem a ver com uma grandiloquência visual, talvez, e o discreto como um layout que passa mais desapercebido. Ele até faz uma observação do ostentatório que coloca ele como algo a ser mensurado em contexto com o que está sendo passado de informação, né, para saber se aquilo é algo de fato ostentatório ou se serve aquele momento, aquele tipo de informação. Baetas e Frey simplificam ainda mais essa ideia, trabalhando com a ideia de instabilidade e estabilidade, né? Então, apenas associando essa ideia da repetitividade, né, o padrão que vai se estabelecer ao longo de uma narrativa. Olhando agora para a artrologia da obra, olhando a obra em si, eu quero destacar alguns aspectos da organização das páginas, né? Então eu trouxe aqui uma das principais maneiras que o Chris Ware organiza a sua página. Então, quando a gente olha a página com os desenhos, não é tão simples a gente visualizar determinados elementos de organização. Quando eu olho para o esquema na direita, o organograma que eu estabeleci, a gente já consegue perceber duas informações muito importantes, né? Que eu tenho uma organização em 3 faixas, eu tenho um máximo de 3 quadros, 3 requadros de mesmo tamanho, né? Apesar de uma quantidade enorme de requadros na página, e eu ainda posso até pensar nessa organização em 4 colunas ali. Então, observe ali uma ideia de uma regularidade, né? Observar como que, por exemplo, o requadro C, ele ocupa o tamanho de 2 requadros B e um requadro A. Então, esse senso de ocupação de um espaço anteriormente separado por uma outra quantidade e formas de requadro. Aqui uma outra artrologia bastante comum que a gente tem lá, que é essa impar, né? Ele trabalha muito com essa impar. Essa cena em particular ela aparece várias vezes, né? Então tem apenas 2 requadros de mesmo tamanho ali
dividindo a página, né? Aqui, uma outra maneira que ele coloca, que é em dois, né? Ele coloca em duas faixas, né? E aqui, nesse caso, a gente tem dois tipos de requadro. Mais uma vez, a gente consegue ver essa reorganização, né? A gente olha para a direita, eu tenho um conjuntinho de 4 quadrinhos em cada faixa, mas na esquerda eu tenho esses 3, né? Esse maior e esses 2 menores invertidos ali. Então, olha como que o espaço é ocupado a partir dessa redistribuição de elementos. Nessa página eu destaco um recurso de linguagem que eu acho bastante interessante, que eu chamo de microquadros, né? Que é um recurso que manipula bastante, apresenta um certo controle do tempo que é bastante interessante, que é essa sequência de 3 quadros ali do rosto do pai que bebe, limpa a boca e olha para o filho, né? E aí eu organizo esses 3 quadrinhos em azul, né? E destaco o tamanho dele, né? Que é algo bastante reduzido, né? E como que isso traz esse senso de pequeno, de detalhamento, né, de um tempo que passa de uma outra forma ali, né, observando que ele não altera em grande medida a aproximação, né, o enquadramento das cenas. Praticamente os personagens têm o mesmo tamanho em todas as cenas. Aqui eu destaco uma ideia da repetição que ele usa, de um determinado estilo, muito associado também à cor, né? Essa sequência que o Jimmy vai para um hospital e eles, salvo engano, são 25 ou 35 páginas, todas nesse estilo de verde com pontos vermelhos, com uma variação desse marrom da roupa do pai. E após essa grande sequência, ele culmina nessa página de requadro único, né? Então, fazendo uma associação agora com o aspecto da variação, né, de todas as classificações que nós vimos, né? A ideia de você mudar, ou seja, você coloca uma página inteira depois de uma sequência com vários requadros, não? Então isso causa um impacto. É o ostentatório que o Grostin fala, né? Associado ao contexto, ao que vem antes, ao que vem depois, né? Uma regularidade, um determinado estilo de página que é subitamente alterado para uma página de quadro único. Por fim, aqui eu destaco esse outro mecanismo que ele usa, que é esse mosaico narrativo, que ele rompe com todas as regras, né? Tanto de forma, como de distribuição, como de ordem de leitura, né? A leitura dessas imagens que não tem absolutamente nenhuma palavra, ela é absolutamente livre, né? Da esquerda para a direita, esquerda, cima, baixo. Então você tem leitura em quase todas as direções, né? Trazendo uma outra camada narrativa, uma outra lógica de como essa obra pode ser lida. A partir da análise da obra, então, a gente percebe alguns pontos, né? O primeiro é a organização e regularidade do layout, né? Eu tenho uma predominância de vinhetas quadriláteras que, por si só, já favorecem uma organização dos elementos de maneira mais otimizada na prancha. Eu tenho imagens contidas nos requadros, espaçamentos regulares e ausência de sangramento. Então tudo aponta para um tipo de layout bastante organizado, regular, né, em que as imagens elas ficam muito contidas naqueles espaços. Então você tem um senso de que elas não se tocam, né? Um outro elemento que eu quero destacar é a grande quantidade de elementos que eu tenho dentro de uma página, a quantidade de informação, né? E o estilo do Ware, né, que está associado ali à cor, ao estilo de desenho. Ele traz para nós ali uma maior valorização do layout, né? Então o layout ele é algo muito valorizado ali pelo próprio leitor, né? A gente acaba ficando muito retido, preso naquele layout, e às vezes a história pode até ficar num segundo plano ali, ou até de uma maneira até complicando talvez a compreensão do que é narrado ali, né? E eu quero destacar que há uma sensação ali simultânea, dúbia, né, entre um senso de familiaridade das páginas e um senso de diferença nela. Por que isso acontece? Tanto pelos padrões que ele utiliza de muitos quadros, poucos quadros, organização em 2 colunas, em três faixas, em 2 faixas, em superquadros, ou seja, tem uma diferença entre elas, mas ao mesmo tempo ele brinca com isso e redistribui os elementos de modo que tem uma diferença entre as páginas,
mas que ela não é percebida tão automaticamente, né? Daí a necessidade do organograma para esse estudo, né? Para você visualizar como que os requadros são distribuídos e redistribuídos dentro de uma mesma página. Por fim, a artrologia dotada e a relação com o momento da história que ela está associada estabelece um ritmo que muito contribui para uma proposta realista, né? Há um senso de um controle de tempo, de uma lentidão que valoriza esses pequenos momentos do cotidiano, uma lentidão das ações em si, ou seja, de detalhes de ação, como o pai que limpa a boca e olha para o filho, e o apego a essas nuances dos personagens, de gestos, de expressões faciais, e, como um todo, valorizando esses pequenos momentos da vida comum. Olá a todas, todas e todos. Eu me chamo Walter do Carmo Moreira, sou professor, pesquisador, autor de histórias em quadrinhos e colunista do site balbudia.net. E o trabalho que vou apresentar hoje para você é o desdobramento de uma ideia que surgiu na minha pesquisa de doutorado que começa a ganhar corpo. O título do meu trabalho, então, seria Processo de Decolonização do Quadrinho Contemporâneo Brasileiro, entre o local e o global. Esse é um trabalho em construção, então qualquer contribuição que você possa me dar será de grande ajuda. O que eu vou discutir então é essa relação entre o local e o global e o processo de decolonização do quadrinho brasileiro contemporâneo. A ideia de uma arte global vem substituindo a ideia de uma arte mundial associada ainda ao patrimônio da arte em perspectiva colonial. O que é isso? Né? Então, desde os meados da década de 80, há uma tentativa de demarcar e compreender o que se convencionou chamar de globalização, assim como a tentativa de aprender as suas diversas implicações no nosso mundo contemporâneo. Para além dessas implicações econômicas, políticas e sociais, nos ateremos aqui nessa breve apresentação a apenas algumas de suas implicações simbólicas e culturais em nossa tentativa de entender o processo de decolonização do quadrinho brasileiro, né, que vai culminar aí nesse processo de internacionalização, que é o que eu vou me estender agora. Esse processo entende que se a globalização ela escapa a essa lógica de centro, adentrando então ao fluxo de trocas simbólicas crescentes, abarcando lugares cada vez mais distantes no processo que podemos chamar de internacionalização. Então a decolonização e a internacionalização elas são um processo conjunto que vai se dividir basicamente em dois movimentos. O primeiro movimento, né, que a gente pode identificar aí como esse movimento de exportação de mão de obra, que vai ocorrer aí no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando há uma crescente migração dos desenhistas brasileiros para o mercado estrangeiro, publicando editoras dos Estados Unidos como a Malibu Comics, Marvel e DC Comics. Um tanto complexo e ainda suscetível a involuntárias omissões por escassez de registros, concluímos que esse processo de internacionalização do quadrinho brasileiro, hoje consolidado em princípio, é antecipado por esses dois movimentos. O segundo seria o movimento de internacionalização, né, que vai surgir aí no final dos anos 90 e se estende até meados dos anos 2000, quando teremos alguns quadrinistas brasileiros que não só desenham para o mercado estrangeiro, mas também publicam seu próprio material autoral. Então, o movimento de exportação de mão de obra e internacionalização do quadrinho brasileiro contemporâneo, ele vai culminar nesse processo de decolonização. Mas antes de falar de decolonização, vamos esmiuçar melhor esses dois movimentos. Falando então dessa exportação da mão de obra, cabe ressaltar que essa invasão dos desenhistas brasileiros no mercado norte-americano não seria de fato uma internacionalização, já vou explicar como, mas sim uma exportação de mão de obra para trabalhar em uma escala industrial no grande mercado de cómics norte-americano, persistindo então ainda uma certa raiz colonial de subalternização da produção desse artista, que por conta do enorme preconceito contra os latinos na indústria norte-americana à época, eles precisaram ter sua nacionalidade disfarçada, por meio da anglicização dos seus nomes, o que funcionou como uma espécie de identidade secreta à maneira dos heróis mascarados que eles desenhavam. Então, nesse meio de exportação da mão de obra, nós vamos ter aí algumas coisas que vão ser recorrentes, como uma espécie de estandartização do estereótipo dos super-heróis, uma cartilha estética, os artistas vão ser obrigados a imitar os desenhistas norte-americanos de sucesso da época, e mantém-se ainda essa
essa questão industrial, né, da fábrica dos quadrinhos norte-americanos. Dentro dessas fábricas de quadrinho industrial, as grandes corporações editoriais são donas não apenas dos meios de produção, impressão e distribuição, mas dos próprios personagens que são propriedades intelectuais. Então, quer dizer, o artista brasileiro ele vai trabalhar apenas como uma mão de obra, né? Ele não vai ser detentor daquilo que ele produz, né? Ele vai estar preso dentro dessa lógica industrial de exploração da mão de obra. E temos também essa hierarquização das relações sociais de trabalho e da produção subjetiva, que fica muito claro dentro desse prospecto. Né? Temos essa subordinação imperialista e logocêntrica, uma valorização epistêmica e verbal em detrimento do visual, né? Pois os artistas brasileiros eles vão desenhar esses quadrinhos, mas nunca vão escrever, né? Diferente do que acontece no período da invasão britânica. Né? Essa constatação ela não é menos importante do que essa total ausência, né, dos roteiristas brasileiros nesse momento inicial, o que apenas salienta uma relação desigual de subordinação imperialista e logocêntrica. Mesmo nos quadrinhos que existe uma valorização epistemológica do verbal em detrimento do visual, o locus de enunciação é sempre marcado pela localização geopolítica dentro de um sistema mundial moderno colonial, que hierarquiza essas relações sociais de trabalho e de produção subjetiva, ou seja, né, o quadrinista brasileiro nesse primeiro momento ele não vai fazer parte desse locus de enunciação anglofônico, diferente do que vai acontecer com os britânicos, que vão ser reconhecidos imediatamente como autores, vão ser responsáveis por renovar, né, os quadrinhos norte-americanos na década de 80 e 90. Os desenhistas brasileiros vão servir apenas de mão de obra para ilustrar, né, esse processo de transformação, não sendo então reconhecidos como autores, né? O que não quer dizer que esses desenhistas não sejam consolidados no mercado norte-americano, né? Não sejam reconhecidos, né? Então a gente vai ter um trabalho aí nos próximos 30 anos, a partir da década de 90, né? Passar por um processo de resistência ao termo e temor para com os latinos, para uma espécie de respeitabilidade profissional, né? Mas ainda continuamos nesse processo de automatização da produção de quadrinhos norte-americano e dentro de um sistema de exploração industrial. O que não quer dizer que esses quadrinistas não tenham reconhecimento. Nomes como Ivan Reis, Luke Ross, Daniel HDR, Bill Zevely e tantos outros vão se consolidar no mercado norte-americano de super-heróis. Apesar dessa essa autonomização da produção de quadrinhos gerada por uma estabilidade de um mercado sólido como o norte-americano, né, que vai oferecer aos artistas brasileiros uma saída financeira diferente do que acontece aqui no país, né, esse sistema de exploração não muda. E aí que a gente vai começar a pensar nesse segundo movimento, que é o movimento de internacionalização, né, que já vai acontecer no final dos anos 90 e se estende até meados dos anos 2000, onde a gente vai ter algumas pequenas diferenças. Né? Esse momento é onde temos alguns quadrinistas brasileiros que não só estão desenhando para o mercado estrangeiro, mas também publicando o seu próprio material autoral. Nomes como Luiz Eduardo de Oliveira, André Diniz, Marcelo Quintanilha, Ana Luísa Keller, Marcelo Leles, Fábio Moon, Gabriel Bá, Will Conrad, entre outros. Né? Esse momento é um momento que vai acontecer o quê? Uma ampliação dos horizontes de atuação dos quadrinistas brasileiros, que vão extrapolar esse mercado norte-americano, ganhando também o mercado europeu. Isso traz para nós, né, uma espécie de diversificação da produção, onde nós temos esses artistas desenhando roteiros de autores estrangeiros e ora publicando material autoral ou mesmo escrevendo e desenhando diretamente para o mercado internacional. O que vivemos agora, né, é o desdobramento desse processo de internacionalização dos quadrinhos brasileiros, que no início dos anos 2010 engendrou também um grande processo de decolonização. Né? Já vou explicar mais a respeito desse termo, né? Essa decolonização do quadrinho brasileiro. Então, isso que nós vivemos agora, um desdobramento desse longo processo de internacionalização do quadrinho brasileiro, que no início dos anos de 2010 engendrou também um curioso processo de decolonização, que se fez acompanhar do reconhecimento internacional da produção autoral brasileira. Agora, para explicar melhor o que seria esse processo de decolonização, temos que entender um pouco a respeito desses dois termos. Né? Vamos falar primeiro do colonialismo, rapidamente aqui, num resumo grosseiro. Seria historicamente descrito como período derivado do processo de expansão territorial marcada pelas navegações e descobertas dos novos continentes, empreendidas a partir do século XV,
É um processo fundamental para o projeto cultural de expansão capitalista orientado por diversas perspectivas dominantes e arcabouço da modernidade. Já a colonialidade, né, que é o que nos interessa aqui, segundo Belestrin, se trata da continuidade da propagação de um pensamento colonial que, mesmo após a emancipação das colônias, continua presente nas mais diversas formas, sobretudo no discurso reproduzido cotidianamente em nossa sociedade. Então, a colonialidade ela é uma espécie de desdobramento do colonialismo, né, que acabou com a libertação das colônias, mas o pensamento colonial ele fica impregnado, né, dentro desse resquício, desse resíduo, né, colonial que marca, né, a nossa subjetividade, permanecendo, nos mantendo prisioneiros dessa mentalidade. E já a decolonialidade, né, que é o que a gente vai abordar aqui nesse trabalho, surge como uma proposta latino-americana de enfrentamento da colonialidade, num caminho de resistência e desconstrução de padrões, conceitos e perspectivas impostos aos povos subalternizados pela epistemologia hegemônica. Então a decolonialidade ela vai romper com essa epistemologia hegemônica que perpetua, né, uma mentalidade colonial sobre, né, no caso aqui, os povos latino-americanos. Então o nosso quadrinho brasileiro, né, nesse processo de internacionalização, onde a gente vai assumir a autoria, não mais apenas prestar a mão de obra para o mercado estrangeiro, vai propor, né, para o mundo uma visão brasileira, né, e uma crescente produção autoral brasileira que vai transformar a perspectiva do quadrinho brasileiro no mundo. E aí nós temos alguns embriantes desse processo de decolonização do quadrinho brasileiro. O primeiro deles é o Programa de Apoio à Tradução e Publicação de Autores Brasileiros no Exterior, promovida pela Fundação Biblioteca Nacional. E o segundo responsável seria a parceria da Biblioteca Nacional com o Itamaraty. Em grande medida, esse processo de decolonização dos quadrinhos só foi possível graças a esse programa de apoio à tradução e publicação de autores brasileiros, promovida pela Biblioteca Nacional, que visava promover o patrimônio literário nacional por meio de concessão de apoio financeiro a projetos internacionais voltados à tradução e publicação de obras de autores brasileiros anteriormente publicadas em português no Brasil. O programa foi instituído em 91 pela política de internacionalização do livro, mas passa também a incluir os quadrinhos entre as categorias de apoio a partir de 2010, né, que é quando a gente começa a ter uma transformação desse panorama de publicação do quadrinho internacional. Já em 2013, com apoio da Biblioteca Nacional, Itamaraty financia então a ida de 4 quadrinistas brasileiros ao 40º Festival Internacional de Banda Desenhada de Angoulême, na França, sendo eles o Rafael Coutinho e André Diniz, que graças ao apoio dessa fundação e da Embaixada Brasileira puderam ter seus álbuns publicados em francês, que seria o Cachalote e o Morro Favela. E os irmãos Fábio Moon e Gabriel Barra, que já tinham publicado um quadrinho autoral escrito e desenhado por ele na Vertigo, que é o Day Tripper, né, que estava sendo lançado à época na França, também participou desse movimento, concorrendo então à seleção oficial, além de marcarem presença no evento. A ida dos autores previa também uma palestra sobre o quadrinho brasileiro dirigido ao mercado europeu. Então esse processo, engendrado por esses chamados embriantes, né, é o pontapé inicial para esse movimento de reconhecimento do potencial do quadrinho brasileiro dentro do mercado norte-americano e do mercado europeu, onde nós vamos ter aí, né, essas parcerias estabelecidas, a importação, né, desses quadrinhos brasileiros, como a gente vem vendo hoje, né? Falando um pouquinho então dessas, finalizando aqui e fazendo as minhas considerações finais, mesmo que não seja um movimento todo consciente por parte dos autores, esse movimento de decolonização do quadrinho brasileiro, o processo de decolonização opera e se coloca como uma alternativa à colonização epistêmica no que tange à irradiação artística e cultural, lançando outras bases e categorias interpretativas da realidade a partir da experiência latino-americana, ou mais especificamente brasileira, provincializando qualquer tentativa de universalização. E nesse sentido, autores contemporâneos como Marcelo Quintanilha, Marcelo de Salete e João Pinheiro conseguem esse feito, o de unir seu lugar social subalternizado, né, situado do lado oprimido das relações de poder, ao seu lugar epistêmico, discursivo, subvertendo e minando o êxito do sistema moderno colonial,
né, como define Bernardino Costa e Grossfogel, abre aspas, o movimento reside em levar os sujeitos socialmente situados do lado oprimido da diferença colonial a pensarem epistemicamente como aqueles que se encontram em posições dominantes, fecha aspas, não só evidenciando essa assimetria no domínio da produção artística, especificamente os quadrinhos, mas também problematizando seus eixos ao atravessar a fronteira do local para o global. Né? Então, esse movimento de decolonização atravessa as fronteiras. Temos hoje esses autores representando, né, o grande potencial dos quadrinhos brasileiros no mundo. E com isso eu encerro minha apresentação. Essas são as minhas referências, né, que vocês podem consultar, que eu citei aí, talvez não nominalmente, mas que fundamentaram todo esse pensamento. E deixo mais uma vez aqui, né, o meu nome e o meu contato para quem quiser contribuir, me ajudar a expandir essa pesquisa em andamento. Um prazer estar aqui falando para vocês. Muito obrigado. Até a próxima.